A graça e a paz, pastor Luiz Roberto. Nós estamos dentro do estudo da teologia do obreiro, né? Essa é a terceira aula dentro desse estudo. Nós vamos estar agora falando sobre chamada, né? Nós estamos falando muito sobre chamada. E o obreiro, ele precisa ter uma chamada, né? Ele tem a chamada, ele precisa saber quando essa chamada acontece na vida dele e de que maneira ele reage a essa chamada, ok? E para isso nós vamos usar aqui o exemplo bem conhecido de um personagem bíblico, de um profeta chamado Jonas, né? Eu gosto muito disso porque o Jonas nos dá um ensino muito grande através do seu comportamento em relação ao chamado de Deus para a sua vida, né? Então, nós vamos ler aqui já no começo do capítulo 1, né? Do versículo 1, dizendo assim, ó: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, veja bem, o que aconteceu aí? Deus foi a Jonas. Deus falou com Jonas. E olha o que Deus disse para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então vamos lá. Deus teve um encontro com Jonas, foi até Jonas, falou com Jonas, Deus falou com Jonas e deu uma ordem para Jonas. Então, Deus teve um chamado para Jonas. Deus chamou Jonas. Deus levantou Jonas. Deus despertou Jonas e deu uma ordem para ele, uma missão para ele. Uma missão que era para ir para Nínive. Agora veja bem, o que eu quero passar com isso para nós? Que muitas das vezes o obreiro tem vontade. Ter vontade não quer dizer que ele tem chamado, ok? Isso é um ponto. Outro ponto. Às vezes ele é chamado, mas não tem vontade. Foi aqui com Jonas. Ele tinha um chamado, e o chamado era de Deus. Mas Jonas ignorou o chamado de Deus. Tá certo? Então, pensa bem nisso. Muitos, às vezes, pensam que tem o chamado, tá? Mas não tem chamado. Tem vontade, mas não tem chamado. Outros têm chamado, mas não têm vontade. Então, quando não se tem a vontade de atender o chamado de Deus, o que acontece? O que a pessoa faz? Ela negligencia esse chamado. Ela vai empurrando esse chamado para frente, deixando de lado, né? Ela não atende o chamado de Deus. Deus está chamando o obreiro, mas o obreiro não quer atender o chamado. Então isso é uma coisa muito séria, porque quando isso acontece, geralmente a pessoa quer fugir do chamado, ela não quer atender o chamado, ela negligencia o chamado, ela protela o chamado, mas o chamado está lá. E não adianta que quando Deus chama,
seja o tempo que for, você vai ter que atender o chamado. Certo? Você pode protelar, você pode deixar, mas uma hora você vai ter que assumir isso. Por quê? Porque quando você tem um chamado e você não cumpre o chamado, não atende ao chamado, você vai primeiro sofrer, vai ser você. Outros vão sofrer à tua volta. Talvez a tua casa, amigos, e às vezes até pessoas que não têm nada a ver contigo. Que foi o caso de Jonas também. Porque Jonas, quando ele fugiu da presença de Deus, para não atender o chamado, a ordem de Deus, a missão de Deus, né? Ele comprou uma passagem de um navio que ia em direção contrária para onde Deus estava mandando ele, porque ele queria ir para longe daquele lugar. Ele comprou uma passagem na direção contrária. Né? Deus fala, vai para Nínive. Não, ele compra uma passagem para Tarsis. Totalmente oposta. Tá certo? Só que quando ele entra naquele navio, começa a acontecer algumas coisas que não são normais. E ali ele começa a prejudicar as vidas que estavam ali. Né? Prejudicar os interesses financeiros de negócios que estavam ali, mercadorias que eram para ser entregues e tudo mais, mercadores que estavam levando encomendas para alguns pontos estratégicos de negócio, né? E quando acontece aquela coisa toda, muito daquelas mercadorias jogadas ao mar, perdida e tal, e aí acontece um prejuízo danado, um dano danado, né? E por fim as pessoas pensando que iriam morrer. Até que Deus revela a alguém que existia uma pessoa ali que estava causando aquilo tudo. Tá certo? Então veja bem, quando o obreiro ele recusa-se a atender o chamado de Deus, porque quando Deus chama, Deus vocaciona. Quando Deus chama, Deus não vai chamar qualquer um de qualquer jeito. Não, Deus já conhece, sabe que você é capacitado para aquele chamado, senão Ele não te chamaria. Ok? Então, a gente precisa ver, ter uma sensibilidade de ver e entender o que Deus tem para mim e para você. Vamos atender o chamado de Deus e vamos orar a Deus para que Deus nos capacite, nos oriente, nos dê entendimento para poder desenvolver o chamado, a obra, o ministério, aquilo que Ele está colocando em nossas mãos. Né? Então, nós precisamos entender que o chamado de Deus, ele tem propósito. Quando Deus te chama, Ele tem um propósito nesse chamado através da tua vida. Você é a pessoa que Deus quer para que isso aconteça. Tá? Porque Ele sabe que você tem condição para isso. Então é você que vai fazer. Não adianta você fugir, não adianta você deixar para depois, e deixando, dar uma de esquecido e tal, uma hora Deus vai. Ô filho, e aquilo lá? Você vai ter que fazer. Ah, mas agora arrumei um emprego que eu estou ganhando bem, puxa, passei no concurso, mas o chamado está lá, hein? E aí?
uma hora você vai ter que fazer. Então, não adianta, muitas das vezes, né, a pessoa negligenciar, porque ela não vai ter como escapar. O que Deus determina está determinado. Amém? Então, a gente precisa ver com os olhos espirituais, pedir a direção de Deus para que a gente não sofra, não fazemos ninguém sofrer por causa de nós. Tá? Ah, mas Deus é cruel assim ao ponto de prejudicar as pessoas? Não é isso. Não é isso. Deus não quer prejudicar ninguém. Quando Deus ele te dá uma missão, ele vai te sustentar naquilo, ele vai te capacitar naquilo, ele vai te dar vitória naquilo, ele vai te dar condição de sobreviver, entendeu? Aonde você estiver fazendo a obra dele. Então, a prosperidade virá de acordo com a tua necessidade. Tá? Esse é outro ponto interessante. Que muita gente pensa em prosperidade, pensa em se dar bem e deixa a obra de Deus. Só que a prosperidade não é a abundância de recursos que você acumula. Prosperidade é a tua necessidade cumprida dentro daquilo que você precisa. E com abundância, porque Deus vai te dar mais. Tá? Então, às vezes por falta de fé, por temor, medo, insegurança, o obreiro vai negligenciar. Mas se você fizer aquilo que Deus está tem determinado para você, então você vai ser abençoado e as bênçãos vão vir sobre você. Olha só, é as bênçãos que vão te alcançar, né? Não é você que vai correr atrás da bênção. Tá bom, meu querido? Então, essa é uma palavra assim que nós precisamos ter em mente no nosso coração também, para que quando a gente possa identificar o chamado do Senhor, possa identificar aquela coisa que é o ministério que Deus tem para mim, que Deus tem para você. O chamado é seu, o chamado é específico, o chamado é individual, o chamado é pessoal. Quando o chamado é teu, não é do outro. Entendeu? Então, não adianta querer fugir. Assuma o controle da situação e coloca aquilo que precisa ser feito em prática, que aí você vai ver o resultado e você vai se sentir gratificado, sabe? Você vai falar, puxa, olha, eu fiz isso, eu fui capaz de fazer isso, né? Mas por quê? Porque Deus conhecia a tua capacidade, sabia que você tem condição para exercer aquilo que Ele está confiando na tua mão. Tá? Então, nós precisamos ter essa confiança dentro de uma esperança grandiosa, onde Deus vai trabalhar na vida do obreiro para que ele desempenhe as suas funções, desempenhe o seu ministério, fazendo a vontade de Deus e tendo sucesso, né? Sucesso naquilo que ele faz. O obreiro capacitado, ele vai ser bem usado. O obreiro capacitado, ele vai obter sucesso. O obreiro capacitado, ele vai obter resultados. Tá bom? Então, a gente está vendo aí várias coisas no nosso curso. O nosso curso teológico vai abranger muita coisa que vai mexer com a estrutura nossa, né? Mexe com a nossa estrutura,
porque é uma coisa que vai nos moldando para que possamos ser homens de Deus, trabalhados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, com orientação da palavra, orientação de ferramentas que vão levar você para frente do teu ministério. Amém? Que Deus te abençoe e nós vamos para o próximo vídeo em seguida, em nome de Jesus.